oposição, do Novo, do Ceará, que já divide a tela aqui comigo. Boa noite, senador. Bem-vindo ao Raio X da Política. Boa noite, Berenice. Boa noite a vocês, brasileiros de bem que estão assistindo o Raio X da Política. Parabéns à TV Flórida, parabéns à TVD, que nos enchem de esperança, né, de que nós voltemos a ter aí cada vez mais uma mídia que cumpra o seu dever, né, que ouça os dois lados, que tenha o contraponto. E o que a gente está vendo no Brasil muitas vezes aí é o inverso, né? É narrativa, a mídia a serviço do governo federal. Então, a democracia precisa de oposição, mesmo, Berenice, essa turma aí querendo nos calar, querendo controlar as redes, vi você falando de algoritmo, e tem coisa muito pior que eles querem fazer se a gente não estiver juntos e combatendo o bom combate. Exatamente, senador. E olha, por isso que eu também já quero aproveitar a deixa e pedir para quem está nos acompanhando, estou lendo tudo que vocês comentam aqui pelo chat, deixem o like, tá? O like também é importante porque assim a plataforma entende que o nosso conteúdo é bom e recomenda para mais pessoas. Deixa eu falar rapidamente aqui com a produção, porque eu estou ouvindo um retorno, acredito que o senador Girão também, parece que nossa voz está sendo reproduzida novamente, talvez seja o caso de fechar algum microfone. O meu tá perfeito, estou ouvindo perfeitamente, sem nenhum tipo de problema, né? Eu no estou áudio. ouvindo minha voz, eu falo e eu escuto de novo, né? Vamos ver se a produção consegue resolver isso aqui, já vai ser resolvido, mas a gente já pode abrir aqui essa edição falando, né, sobre a sua candidatura à presidência do Senado, o senhor que protocolou ainda hoje nesta casa, né, já está aqui em Brasília, inclusive, colocando o seu nome à disposição para essa presidência, que é assim, o Senado é a única casa que tem o poder, por exemplo, de aceitar pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, senador, já abro essa entrevista querendo saber o seguinte, a gente tem o Davi Alcolumbre ali, que aparece como favorito, ele fez acordo com vários partidos, a exemplo do PL, a exemplo do PT, e será que ele vai conseguir agradar todo mundo nessas pautas, por exemplo, que são prioridade da direita? Será que isso pode ser atendido fazendo acordo com ambas alas ideológicas? Como é que o senhor vê essa candidatura do Davi Alcolumbre? Olha, essa candidatura do Davi Alcolumbre é a volta a um passado que não foi bom para o Brasil, né? É um retrocesso. Se a gente está reclamando do Rodrigo Pacheco, e merecemos reclamar porque ele pouco fez pelo reequilíbrio entre os poderes da República, né, em respeito à Constituição, mas ele, pelo menos, de uma certa forma, tem uma liturgia do cargo, né? Procura cumprir o regimento. Davi, eu já vi várias vezes atropelar e não está à altura do Senado Federal. Não tem estatura, até porque o primeiro compromisso dele, Berenice, vocês estão nos assistindo, no discurso que ele fez de posse, na época, porque para ele era esperança, para a gente, ele teve já a chance dele e ele foi eleito pelo voto aberto. Numa campanha que nós fizemos, estávamos ali recém-chegados no Senado em 2019 para derrotar o Golias da vez, que era Renan Calheiros, que todo mundo sabia, conhecia a história. Nós fizemos a campanha pelo voto aberto, que era a única maneira de vencer, e nós vencemos. E demos a oportunidade para o Davi Alcolumbre limpar o Senado, renovar a casa, né, que estava já, naquela época, desacreditada pela população. O que é que ele fez com a oportunidade? Jogou no lixo, né? Para começar, o próprio voto aberto, que no discurso de posse ele prometeu, disse que vamos acabar com o segredismo na República, foi até aplaudido. Na época, ele não colocou para votar o voto aberto, ele não colocou uma possibilidade de a gente acabar com a falta de transparência. E foi subserviente até a medula com o STF, né, ali travou o governo na época, o governo Bolsonaro, e eu respeito a posição do PL, mas não entendo, não concordo, na verdade, eu não concordo
com a posição do PL em fazer acordão com o PT e com o governo Lula, no momento que a gente está num regime. Nós não estamos num Estado democrático de direito normal. No Brasil não está normalizado a nossa democracia. Nós estamos na democracia relativa do Lula, que apoia Davi Alcolumbre, a gente precisa dizer com todas as letras, e que já deu entrevistas, inclusive, você vê o próprio governo Lula já anunciando que o candidato do Planalto é Davi Alcolumbre. E detalhe, que Davi Alcolumbre, mais de 80% votou com o governo Lula. O que é que você espera do que ele vai fazer daqui para frente? Né? Você acha que tem chance com ele de anistia aos presos políticos que estão sendo massacrados pelo regime, sem direito à defesa, contraditória, advogado sem acesso aos autos, uma mulher com 2 filhos pequenos que com batom, que com a água sai, pintou lá, perdeu o mané, está aí com 15, 17 anos. Que Brasil é esse? Que injustiça é essa com essas pessoas? Fora outras centenas, milhares de casos que totalmente arbitrários que a gente está vendo, desrespeitando a nossa Constituição. E está aqui, ó. Está aqui para vocês o registro feito no Senado Federal, protocolado aqui, ó, protocolado, onde a gente fez a nossa inscrição, agora é oficial, para a presidência do Senado, e eu preciso de você, cidadã, cidadão, engajado na política e que fez a diferença em 2019 para o voto aberto. Precisamos cobrar os nossos senadores de forma ordeira, educada, mas pedir. Eles veem rede social, eles têm acesso aos seus prefeitos, aos seus deputados, enfim, tenta fazer chegar nele que você quer saber o voto dele, quer transparência no voto. Será que eles não vão mostrar com você pedindo, brasileiro? Sabe por que vão mostrar? Porque daqui a 2 anos, na verdade, 1 ano e meio, eles vão estar pedindo o seu voto para voltarem, porque eles são favoráveis à reeleição e querem a reeleição. E você vai poder julgar quem mostrou o voto e quem não mostrou, porque se não está mostrando, tem alguma coisa nas sombras que não vai ser bom para o Brasil. Pode ter certeza disso. É isso aí. E olha, ainda hoje, esse foi um dos destaques do nosso site. Você também pode ter acesso aí à reportagem completa, onde falamos sobre a oficialização da candidatura do senador Girão para a presidência do Senado, essa eleição que acontece neste sábado, né? Lembrando que o presidente do Senado fica pelos próximos 2 anos, senador. E nessa reportagem a gente destacou também aqui o posicionamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque existe um acordo e o PL conta com a vice-presidência do Senado. O Jair Bolsonaro fala, inclusive, de, numa oportunidade, o PL ter protagonismo, caso Davi Alcolumbre falte ali em algum dia, alguma sessão, que ele poderia estar pautando o PL da anistia ou até mesmo o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. O senhor consegue visualizar essa vantagem? Acha que, de fato, Davi Alcolumbre daria esse mole, deixando ali por algum dia o PL pautar isso? É aquele negócio, ele vai, no máximo, o PL vai ali conduzir alguma sessão ordinária. Existe vantagem nesse acordo que o PL está fazendo? Eu te agradeço a oportunidade pela pergunta para deixar muito claro o meu posicionamento. E aí, quem está em casa, no trabalho, faz aí o seu juízo de valor. Em primeiro lugar, manifestar meu respeito pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, né, que deixou um legado muito importante sobre todos os aspectos na presidência da República. Cometeu erros, claro, ninguém é perfeito, mas eu acredito que o balanço, o saldo é muito positivo, especialmente por levantar os brasileiros que estão gostando de política, que se viram conservadores de direita, e que esse é um legado muito importante dele. Agora, eu, com muito respeito, discordo do presidente Bolsonaro, porque não precisa ter espaço na vice-presidência ou presidências de comissões
para fazer uma oposição firme que incomode o governo, que consiga vitórias. E nós demonstramos isso, mesmo sendo minoria, durante esses 6 anos que eu estou, junto com outros colegas no Senado, especialmente nesses 4 anos com Rodrigo Pacheco na presidência, que de forma hostil tratou a oposição, nós conseguimos grandes vitórias. Nós conseguimos, por exemplo, realizar a convocação de ministros do governo Lula, como Nízia, como o próprio Lewandowski, outros ministros, para darem explicações ao Senado. Você acha que foi bom para o governo Lula, que o PT queria? Não. E mesmo sem ter comissão, nós conseguimos aprovar. Quer mais? Dezenas de audiências públicas para esclarecer a verdade sobre os presos políticos do Brasil, sobre as falsas denúncias da questão da Lei Maria da Penha, que precisa de aprimoramentos, né? Em comissão até dirigida pelo PT, nós conseguimos isso. Conseguimos em comissões do próprio Centrão, aí, que são a base do governo Lula, conseguimos fazer reunião sobre banimento da censura, sobre a questão dos jornalistas que estão com passaporte confiscado, cancelado, conta bancária bloqueada, que o cara trabalhou a vida inteira, rede social derrubada, o banimento do X, né? E também desses parlamentares. Aquele jornalista português, colega seu, Berenício, Sérgio Tavares, que veio ao Brasil, cobriu a manifestação na Paulista, e simplesmente ele foi barrado ali no aeroporto, constrangido, retido durante muito tempo. Nós convocamos ele, chamamos ele, convidamos para vir ao Senado, e ele fez revelações importantíssimas. O PT não queria, o governo não queria, que é outra. Também o delegado da Polícia Federal, por causa desse mesmo triste episódio de caçar da liberdade de expressão, ele revelou para o Brasil, para os senadores que ali estavam, numa audiência pública nossa, que 120 mil pessoas são monitoradas pela Polícia Federal por causa da sua opinião. Isso é democracia? Não. Tudo isso aconteceu com Rodrigo Pacheco na presidência, jogando junto com Davi Alcolumbre na CCJ. E agora é o continuismo, sai um e volta o outro. Já está desmoralizado demais o Senado da República. A gente precisa reconstruir isso. E não tenha dúvida, você já viu vice-presidente do Senado fazer alguma coisa? Conseguir alguma coisa? Basta que o presidente sente em cima. Por isso não tem cabimento esse acordo do PL se juntando com o governo Lula, se juntando com o Centrão e com o PT nesse momento, mas eu respeito, compreendo, mas nós vamos buscar, através do voto aberto, a transparência para que a gente possa ter a sonhada renovação na Casa Revisora da República, que é o Senado Federal, que só ela pode investigar ministro do Supremo. Você pode ter certeza. A primeira coisa que eu vou fazer, como presidente do Senado, se tiver essa oportunidade, é analisar um pedido de impeachment de algum desses ministros, que, para mim, o campeão de pedidos de impeachment é Alexandre de Moraes, e tem um dos pedidos com quase 2 milhões de assinaturas, 150 parlamentares assinando, deputados federais, e 2 juristas, o desembargador Sebastião Coelho e também o Rodrigo Saraiva Marinho, que é constitucionalista. Eu vou colocar para analisar. Já passou da hora, 200 anos do Senado, ele precisa funcionar, se levantar para que nós tenhamos um reequilíbrio entre os poderes. Sobre a anistia dos presos políticos no dia 8 de janeiro, estamos pegando todos os projetos juntos e vou colocar no plenário. Ah, mas está na comissão. Mas se tem alternativas para fazer como presidente, pedir a assinatura dos colegas para levar direto para o plenário a anistia, porque nós já tivemos anistia dessa turma que está no poder aí, que chegou a assaltar banco, que chegou a sequestrar embaixadores, e tiveram anistia de crimes, e não essas pessoas que foram Marias vais com as outras e estão aí sofrendo o peso de uma perseguição política em pleno século XXI na República Federativa do Brasil. Por isso que eu sou presidente, pela coerência, principalmente, do que eu sempre defendi e sempre trabalhei aqui dentro do Senado Federal.
Perfeito, senador. Inclusive, já temos várias manifestações aqui pelo chat. Deixa eu aproveitar, já cumprimentar. Diogo Forjaz se junta a nós aqui da bancada. Boa noite, Diogo, bem-vindo. Boa noite, Berê. Boa noite, senador Girão. Boa noite, audiência. Sempre uma alegria estar aqui. Diogo, já vou abrir para a sua próxima pergunta. Já chega aqui trazendo os questionamentos. Enquanto isso, eu vou mandar um abraço aqui para a nossa audiência, quem está conosco. Inclusive, o Luiz Niro, senador, está dizendo aqui, dobradinha Girão Van Hatten, né? Marcel Van Hatten, que também vai colocar o seu nome para disputar a presidência, só que na Câmara dos Deputados. Bom, mandar um abraço para a Zilma, que está com a gente, a Andréa Colares, quem mais? Mari Lorezon está conosco, Mirta Guimarães, a Graça Monteiro. Lembrar a vocês, olha, deixa sempre a cidade de onde vocês estão nos acompanhando, é importante que a gente tenha assim uma métrica, né, de onde cada vez mais nós estamos alcançando ali novas cidades por todo o Brasil. Marilza também, né, um abraço para o Alberico, está dizendo, Girão tem o meu apoio. O Rafael, do Rio Grande do Sul, também, obrigada pela audiência, Renilza Brito, e vão deixando o like aqui, viu? Porque assim o YouTube recomenda nosso conteúdo para mais e mais pessoas. Diogo, está com você agora a próxima pergunta. Senador, eu estava acompanhando aqui nos bastidores, antes de entrar a explanação, pelo menos uma boa parte dela, não na integralidade, a respeito da candidatura ao Senado. Acho que alguns pontos são pacificados. Nenhum brasileiro quer o Alcolumbre, como nenhum brasileiro queria Rodrigo Pacheco em 2023. Todo mundo sabe qual é o histórico do Alcolumbre e seus pedidos de impeachment enterrados, CPI da Covid e assim sucessivamente. O brasileiro sabe quem é, já sabe, a internet é incrível, quem é Hugo Mota e quais suas posições sobre os pontos mais importantes no caso da Câmara dos Deputados. Eu acho que ninguém precisa ser convencido de que eles são péssimos candidatos. Acho que isso a gente já está certo. O primeiro ponto que eu gostaria de saber é a respeito dos votos para ser presidente do Senado, porque há um equívoco na retórica que parece dizer que o PL e Bolsonaro têm o poder de eleger o presidente do Senado. Então, quando o senhor diz assim, não concordo, respeitosamente não concordo com a estratégia do PL e do presidente Bolsonaro e tal, né, de apoiar o Alcolumbre, muito bem, mas isso cria uma percepção de que se eles o apoiassem, você venceria. Entretanto, a gente teve a candidatura do Marinho em 2023, que conseguiu apenas 35 votos. Então a pergunta que eu faço, para a gente desmistificar essa história de que o PL decide a eleição do Senado, é que esperanças nós temos de conversão de voto nos outros 46? Imagina que o senhor esteja conversando com os pares. Como é que está essa temperatura? A gente consegue afirmar que dos 46 viramos 6 ou 7 votos em seu favor, daqueles 46 que votaram no Rodrigo Pacheco? Quer dizer, a matemática é possível? Porque senão cria-se uma pressão em cima do PL, com algumas razões legítimas. Realmente o Alcolumbre é duro de engolir, mas a gente não sabe se a matemática fecha. Quais são as possibilidades reais? Dos 46, há alguma perspectiva de conversão, senador? O Alcolumbre, com todo respeito à pessoa dele, é indefensável pelo que ele fez ao país, e quem acompanha minimamente a política sabe que ele deixou o Senado ir para o ralo em termos de opinião pública, piorou muito a situação. Vamos lá, a questão da pedra que a gente tem para derrubar o Golias da vez. Né? Nós temos, na época, eu não sei se você acompanhou o início da entrevista, mas em 2019 estava certo, Diogo, certo, que Renan Calheiros seria o presidente do Senado Federal. Nós chegamos aqui, renovados pela rua. O que vai acontecer agora, daqui a 1 ano e meio, nós chegamos 2/3 dos senadores zerinho, né, diretamente pela população colocado aqui, sem amarras, muitos deles, e nós fizemos uma campanha pelo voto aberto. Eu mesmo fui bater de gabinete em gabinete, que eu não conhecia os senadores, e fui apresentando o requerimento, colhendo assinatura pelo voto aberto. E você lembra o que é que aconteceu em 2019? O Brasil parou para assistir aquela eleição como Copa do Mundo. Nós fomos ameaçados, que estava chegando lá, vocês vão perder o mandato, colocaram na mesa da gente. Está aqui o regimento, você pode ser cassado se mostrar o voto. E eu, na minha fala, mostrando o meu voto, eu disse, vocês podem me caçar hoje, mas eu vou para casa com a cabeça erguida, sabendo que cumpri, que honrei o princípio da transparência com os meus eleitores. E nós derrotamos ali,
porque os outros senadores começaram a mostrar o voto, e veio outro e mostrou o voto, veio outro e mostrou o voto. E o Renan Calheiros, que estava com a eleição na mão, perdeu para o Davi, porque a nossa esperança era que o Davi colocasse o Senado de novo para funcionar e não ser um peso morto, desgastado para a população brasileira. O que é que o Davi Alcolumbre fez? A gente sabe da história. Começou a atrair a própria questão do voto aberto. Ele disse que acabaria o segredismo da República. Não cumpriu, assim como fez rebaixar mais ainda o Senado. Errar uma vez, ainda vai. Mas errar 2 vezes, isso não é inteligente. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte: com o voto aberto, Diogo, a gente já derrubou um Golias antes. Está aí a prova. Por que que a gente não pode, com o voto aberto, os grandes líderes do país, direita, conservadores, jornalistas, opinião pública, influencers, se trouxerem a nossa população, que é uma população de boa índole, que está querendo um Brasil diferente, trouxerem, fizerem campanha para o voto aberto e não jogar a toalha, porque o voto é secreto, Davi Alcolumbre está eleito, se fizerem esse papel de verdadeiros líderes, nós vamos derrubar o Golias de novo. E quero dizer mais, a campanha de Marcos Pontes, do astronauta Marcos Pontes, é muito importante para o Brasil, porque não divide, como muitos pensam, o voto da direita, dos conservadores. Muito pelo contrário, pelos relacionamentos que ele tem desde o governo anterior, onde ele foi ministro, ele consegue alguns votos de senadores que votariam no Davi Alcolumbre. Ele consegue por relacionamento. Todo mundo sabe da boa intenção do Marcos Pontes, um homem íntegro. Eu também, 6 anos de Senado Federal, pautados pela coerência, sei das minhas inúmeras limitações e imperfeições, mas pode ter certeza que estou dando o meu melhor, e muitos colegas sabem que eu estou aqui por missão de vida, não por meio de vida. Eu consigo tirar votos do Davi Alcolumbre. Com o voto aberto, vamos lá, vota no Davi, deixa as pessoas votarem no Davi, mostrarem quem vota no Davi. Eu acredito que com voto transparente, muitos do Centrão que votariam no Davi, por exemplo, não vão votar, porque vão passar pelas urnas daqui a 1 ano e meio. E essa memória está muito quentinha, né? A população vai cobrar e vai saber realmente quem escondeu o voto e por quê. Senador Girão, eu quero só aproveitar, Diogo, rapidamente, já que o senhor colocou nesse assunto do voto secreto ou transparente, isso seria algo para ser acertado no regimento interno ou seria algo que os parlamentares, os senadores, sendo pressionados, como o senhor falou, pelas redes sociais, caberia a eles ter, digamos assim, essa boa vontade em mostrar em quem votou ou não? Só mostrar, não precisa. O Davi poderia ter feito enquanto presidente, não fez, traiu as pessoas que inclusive votaram nele para vencer o Renan Calheiros. Ele poderia ter feito uma legislação no aspecto de regimento interno e projeto de lei, como ele prometeu para fazer. Mas olha, não tem problema, o Pacheco não vai fazer isso de jeito nenhum, mas nós podemos fazer, os senadores podem mostrar o seu voto, entendeu? O regimento diz que é secreto, mas a gente não mostrou em 2019? O que foi que aconteceu com quem mostrou? Nada. A população está junto com a gente e a gente precisa da população para fazer a diferença e colocar o Senado nos seus 200 anos no rumo para defender a Carta Magna e para acabar com tantos abusos vindos, especialmente dos tribunais superiores do Brasil. Diogo? Senador, acho que é importante ressaltar 2019, pelo próprio comportamento do Alcolumbre, depois que chegou à presidência do Senado, que talvez o respaldo dele não estivesse apenas na pressão popular, visto o grande alinhamento de interesses que ele teve com o grupo predominante que levou o PT de volta à cena do crime, nas palavras do vice. Então, fica essa questão de bastidores, de saber o que de fato deu a ele, deu ao Senado essa possibilidade do voto aberto naquele momento, que nós não conseguimos em 2023. Eu até acredito que pressão popular em grande volume tenha poder para mudar qualquer coisa, como aconteceu com o PIX. Mas o que nós já vimos em 2023, e esse foi um ponto que eu quis trazer, é que o PL, por assim dizer, não teve potencial para gerar essa mobilização. E quando fez a tentativa, mesmo com alto risco de perder, ficou sem nenhum recurso, basicamente, na mesa do Senado. O que demonstra ser preocupação
do PL. Eu até falei na minha live essa semana que se a população gerasse um volume de pressão suficiente nos demais, com um sinal real de possibilidade nos demais, talvez faça sentido ao PL aderir, mas ele já não se sente mais a posição, não está nas mãos do PL mudar essa eleição, nem do presidente Bolsonaro, porque quando tentaram fazer essa convocação que o senador sinalizou, o resultado foi negativo ainda em 2023. E um outro ponto que eu queria trazer, um outro ponto que eu queria acrescentar, além desse insucesso, essa questão do impeachment. O senhor falou muito bem sobre o impeachment do Alexandre de Moraes. Eu sou um defensor do impeachment dos ministros do Supremo pelas ilegalidades, pelas inconstitucionalidades, todas elas. Mas a gente sabe que o impeachment depende da maioria do Senado. E eu vejo o Senado se escondendo atrás de Rodrigo Pacheco o tempo todo. Por quê? Porque o mesmo artigo 48, inciso 11 do regimento interno, que permite ao Pacheco impugnar proposições, delega aquele que propôs... diz aquele que propôs que ele pode pedir a análise do plenário. Quando faz isso, vai para a CCJ. E na CCJ tem o pedido de urgência, que precisa de meio Senado mais um, para que entre na pauta. Ou seja, se o Senado quisesse avançar um pedido de impeachment, podia estar o Rodrigo Pacheco, o Davi Alcolumbre, a Berenice, e avançaria. Então, se não há essa vontade política hoje, de que maneira haveria essa vontade política no futuro? Enfim, eu acho que aí os dois casos se entrelaçam, porque no meu entendimento o problema está nesses 46 aí, que eu não estou vendo muito bem como é que a gente muda esses 46. Vamos acompanhar no sábado, né? Senador, eu ainda quero falar com o senhor sobre o impeachment do presidente Lula. Hoje foi protocolado, hoje chegamos à casa de 100 deputados que assinaram o pedido de impeachment em relação às pedaladas fiscais ligadas ao programa Pé de Meia, né? O pessoal está falando que eu estou pisando em ovos aqui, gente. Jamais. Eu estou aqui para perguntar. E eu quero saber do senhor. Você está pisando em ovos. Você está pisando em ovos com a meia furada ou com a meia que está direitinha? Eu não gosto de centrão e nem de meia, mas tudo bem. Não, deixa eu te falar. Sobre o pedido de impeachment do Lula, eu estou esperando que chegue. Eu não posso me manifestar, até porque nós seríamos julgadores. Diogo sabe bem disso como jurista, mas eu queria voltar, que você me dê esses minutos preciosos para eu voltar às duas colocações inteligentes que ele fez. Vamos lá. 2023, Diogo, volta no tempo, lembra lá, pega só aquela semana da decisão do dia 1º de fevereiro. O PL optou por não fazer o voto aberto. Eu estava praticamente sozinho pelo voto aberto, eu era candidato. E eu fiz o gesto político para o PL, sem nenhum tipo de compromisso no futuro, claro. Mas eu fiz ali, vi que tinha menos votos do que o Rogério Marinho, candidato do PL, e na hora da eleição, no meu discurso da tribuna, no dia da votação, eu retiro a minha candidatura para apoiar publicamente o Rogério Marinho, e nós perdemos aquela eleição por Rodrigo Pacheco, mas chegamos próximo, tentamos. E é isso, a sociedade precisa ter voz. Com acordão não tem voz a sociedade. E eu vou lhe dizer uma coisa, outra coisa que você colocou sobre a questão do impeachment do Alexandre de Moraes ou dos outros ministros. Você imagina um presidente, eu ou Marcos Pontes, por exemplo, tem também até o Marcos Duval, que é candidato também, eu acho legítimo, acredito até que quanto mais candidatos, melhor, para a gente tirar o Alcolumbre. E aí, você imagine aí, eu ou Marcos Pontes ou Marcos Duval, presidente do Senado, você pode ter convicção de que na hora que a gente tira e analisa, coloca como prioridade do Senado, analisar, cada senador vai ter que colocar lá a sua digital. Se ele quiser votar para não afastar o Alexandre de Moraes, achar que está tudo normal na nossa república, todos esses abusos, tudo que está acontecendo no Brasil, como eu já falei aqui, com direito a, em pleno século XXI, prisão política, rasgar a Constituição, liberar bandido, ir atrás de quem é criminoso, de quem que respeitou as leis do Brasil e que fez cumprir a nossa Carta Magna. Se achar que está tudo normal, coloca lá, vota para continuar do jeito que está. Só tem uma grande diferença agora. Primeiro, a vontade do presidente
de colocar para andar, para buscar, não é caça às bruxas, como eles fazem, é fazer o Senado cumprir o seu dever. Nós estamos aqui pago, e não é barato, quase 7 bi o orçamento dessa casa, pago por vocês, para não trabalhar, para não fazer o que tem que ser feito, é melhor. Por que nós estamos fazendo aqui? Então, na hora que o presidente tiver vontade e os senadores colocarem as digitais e vão passar pelas urnas, essa é a grande diferença, Diogo. Daqui a 1 ano e meio, meu amigo, 2/3 do Senado será renovado e eles vão buscar a reeleição. Você acha que eles não vão votar de acordo com o clamor da maioria da população que acha que o Supremo está invadindo competência, está mandando e desmandando no Brasil? Então, eu acredito muito que a gente tem condição de fazer a análise do pedido de impeachment, e só aí vai dar um freio. Mesmo que, vamos supor, mesmo que a maioria dos senadores ache que está tudo correto com o Alexandre de Moraes, com os outros ministros políticos aí. Mesmo assim, só em a gente ter tirado um pedido de impeachment e analisado publicamente para a população, isso aí já vai fazer um freio, vai ter um efeito pedagógico em eventuais outros abusos que os ministros queiram fazer. Eu estou muito otimista de que nós vamos conseguir fazer isso, mais cedo ou mais tarde. Eu queria que fosse antes, porque 2026 pode ser tarde demais, porque esse regime está avançando muito aí. Senador, eu acredito que a pressão internacional pode, inclusive, ajudar no processo de impeachment. Eu acho que a leitura de conjuntura é positiva para o impeachment avançar, sim. Eu perguntei no sentido dos votos mesmo. Eu me lembro de 2023. O PL não conseguiu formalizar o voto aberto. Esse foi o problema. E aí aceitou que não fosse, mas aqueles que votaram no Marinho abriram o voto. Os que votaram no Marinho abriram o voto. Os 35 que votaram nele, a gente soube. Mas não teve um esforço junto à população do próprio PL, né, do próprio Marinho, porque achava que o voto sendo secreto tinha mais possibilidades do sistema trair, o sistema se trair, entendeu? Essa foi a aposta na época, eu discordei, mas respeitei a estratégia, e assim a gente às vezes fica cansado de estratégia que a gente sabe que vai levar balão. Por exemplo, que acordo é esse que o Davi fez com o PL? É troca de cargo? Porque você sabe que não é só vice-presidência e presidência de comissão, né? Você tem centenas de cargos numa vice-presidência, junto com presidência, junto com comissões, cargos que você pode colocar pessoas lá com dinheiro de quem paga imposto. Sabe quanto é esse gabinete que eu estou falando de você aqui do Senado? Porque eu antecipei a minha volta do recesso para estar aqui conversando ligando para os colegas, conversando com eles e buscando já trabalhar. Você sabe quanto é aqui que a gente tem para contratar funcionário e verba de gabinete? R$250 mil por mês. 200, fora carro com motorista, plano de saúde vitalício, apartamento funcional. E nas comissões que tem mais, nos blocos que tem mais, nas vice-presidências que tem mais. É isso que o povo brasileiro quer, essa troca? Esse toma lá, dá cá? Não concordo com isso. Respeito quem faça, mas não acredito que esse é o caminho e vou trabalhar contra esse tipo de política que eu vejo que é política com P minúsculo. Nós precisamos de uma política com P maiúsculo. E isso se faz com respeito ao dinheiro de quem paga imposto. Eu, por exemplo, dou um exemplo. Aqui, eu não tenho carro com motorista, não tenho apartamento funcional, abri mão do plano de saúde vitalício, inclusive para a família que tem direito. Só uso aqui menos da metade dos 250 mil para a contratação de funcionários. Tem um projeto de lei que não sai da mão lá das comissões, né? Para pegar essa economia que a gente faz desde o início do mandato, há 6 anos. Só do meu gabinete já foram quase 12 milhões de reais. 12 milhões de reais de economia. E eu tenho um projeto para que essa economia do mandato a gente possa enviar para instituições que fazem um trabalho, por exemplo, que o governo não chega, na área da saúde, né, que possa levar para hospitais no estado que eu fui escolhido pelo meu povo, né? Então, eles não estão nem aí para o dinheiro de quem paga imposto, e a gente precisa ter uma nova cultura aqui, já que o governo Lula está levando a gente para o abismo fiscal completamente irresponsável, né? Que a gente possa, no Senado, dar o nosso exemplo de economia, de enxugamento, e é isso que eu me proponho
a fazer, caso seja eleito presidente do Senado, contando com seu apoio. Dia 1º de fevereiro, sábado, 10 horas da manhã, anota aí, bota, você tem um programa importante, mas até lá, nos ajuda com o voto aberto, contacta os senadores e no sábado acompanha essa decisão que vai ser muito importante para o Brasil. É isso aí. Para aqueles que ficam reclamando só em 2026, a chance está na mão dos senadores agora. Dos 46. Parabéns. Dos 46. Exatamente. Pressão nos Parabéns. 46. Exato, Diogo. Parabéns pela sua coragem, te desejo boa sorte e particularmente acho que é o melhor nome disponibilizado nesse momento para a presidência do Senado. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Berenice, Diogo. Só lembrando que o Marinho teve 32 votos e não 35, né? Então a gente tem que buscar uns números a mais aí do que os 46, mas nós vamos buscar. Com 49, então. Com muito, 49. Com muita fica desafio. Difícil. É um desafio grande. Mas ai de nós se não fossem os desafios, né? Então faz parte do nosso trabalho. Vamos combater o bom combate. Parabéns aí ao Fator Político. E estou sempre às ordens com TV Flórida, com TVD, com todos vocês que fazem um bom jornalismo. Grande abraço. Obrigada, Valeu, uma ótima senador. noite.